Patrios. 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 Revolucionando conhecimento científico. Olá, bem-vindos ao Pod Trials. Hoje a gente vai mergulhar fundo em dois estudos que deram o que falar na cardiologia, né? Com certeza. O Ischemia Trial e também os seus desdobramentos, tipo o Ischemia CKD. A ideia aqui é destrinchar o que eles realmente mostram sobre como tratar a doença arterial coronariana estável. Aquela crônica, sabe? Isso aí, a DAC estável. Certo. Vamos lá. Para começar a desembrulhar isso. O isquemia principal, ele basicamente pegou pacientes com essa DAC estável, que já tinham isquemia moderada ou até severa vista em exames, e comparou duas estratégias. Uma era, digamos, invasiva logo de cara. Fazia o cateterismo e, se precisasse, já revascularizava. Angioplastia ou cirurgia. Certo, o pacote completo inicial. E a outra, conservadora, foco total no tratamento clínico otimizado. Remédio para colesterol, para pressão, antiplaquetário, tudo certinho. A revascularização só entrava em cena se os sintomas não melhorassem com os remédios. É importante dizer que esse tratamento clínico otimizado era a base para os dois grupos, né? Não era um contra o outro, mas sim uma estratégia inicial diferente. Bem lembrado. E outro ponto, eles excluíram pacientes que já eram considerados de altíssimo risco. Tipo quem tinha lesão no tronco da coronária esquerda, ou coração já muito fraco, ou doença renal bem avançada. Exatamente, esses ficaram de fora do estudo principal. E o resultado-chave do isquemia original, depois de uns 3 anos e pouco de seguimento, foi que a estratégia invasiva não reduziu morte ou infarto mais do que a conservadora. Foi uma surpresa para muita gente na época, né? Bastante, porque a intuição talvez fosse que abrir artéria sempre seria melhor para prevenir esses eventos mais graves. Mas não foi o que o estudo mostrou para essa população específica. Mas e aqui que a coisa fica, para mim, mais interessante. Beleza, não mudou evento duro. Mas e sintoma? Qualidade de vida? Aí sim teve diferença. A abordagem invasiva foi bem melhor para controlar a angina, aquela dor no peito, e para melhorar a qualidade de vida geral dos pacientes. Mas para todo mundo? Principalmente para quem já chegava no estudo com muitos sintomas, sabe? Angina frequente. Para essa galera, o alívio foi nítido e duradouro. Agora, tinha uma parte dos pacientes, uns 35%, que quase não tinha sintoma. Os assintomáticos ou quase isso? Isso. Para eles, o benefício na qualidade de vida foi mínimo, ou até nenhum. Entendi. Então a melhora de sintoma foi o grande ganho da estratégia invasiva. Exato. E mediram isso com questionários específicos, como o Seattle Angina Questionnaire, o SAQ. Ele quantifica o quanto a angina atrapalha o dia a dia. E a melhora foi consistente. Isso meio que direciona o papel da revascularização na DAC estável mais para aliviar sintoma quando o remédio não está dando conta. Faz sentido. E aí veio o segmento de mais longo prazo, né? O Ischemia Extend. Acompanharam por mais tempo, quase 6, 7 anos. Mudou alguma coisa nessa história? Olha, o resultado principal de mortalidade geral continuou igual, sem diferença entre os grupos. Ah, então confirmou o achado inicial. Em termos de morte total, sim. Mas surgiu uma coisa curiosa, sim, uma nuance. O grupo que fez a estratégia invasiva teve uma taxa um pouquinho menor de morte por causa cardiovascular. Interessante. Só que, ao mesmo tempo, teve uma taxa um pouquinho maior de morte por causas não cardiovasculares. Uma coisa meio que compensou a outra, entende? No fim, a sobrevida geral ficou na mesma. Que complexo isso. Uma coisa melhora, outra piora um pouco e no final empata. Pois é. Mostra como é difícil mexer nesses equilíbrios em biologia. E aqueles pacientes que tinham ficado de fora, os com doença renal crônica avançada. Você mencionou que estudaram eles depois. Sim, no Ischemia CKD. Um estudo só para eles. E aqui, olha, os resultados foram bem diferentes. E preocupantes, na verdade. Diferentes como? Nessa população, que já é de altíssimo risco por causa da doença renal, a estratégia invasiva não trouxe benefício nenhum, nem em morte, nem infarto, nem qualidade de vida. Puxa, nada? Nada. E pior, foi associada a um risco maior de AVC, de derrame, e também do combinado de morrer ou precisar começar a diálise. Nossa, então, nesse grupo, a intervenção pareceu até prejudicial. Os dados apontam para isso.
As taxas de eventos ruins foram altíssimas nos dois grupos, invasivo e conservador, mostrando como essa população é grave. Mas a estratégia invasiva não ajudou e ainda trouxe esse risco adicional. Talvez a revascularização chegue tarde demais para eles, sabe? O segmento estendido desse estudo só confirmou essa falta de benefício. Caramba, isso é muito importante para a prática clínica com esses pacientes renais crônicos graves. Então, juntando tudo isso, como que a gente aplica o isquemia no dia a dia? Dá para dizer que vale para todo mundo com DAC estável? Ótima pergunta. E é aí que a gente esbarra na questão da aplicabilidade, da validade externa e de possível viés de seleção nos estudos. Como assim? Saiu um estudo de registro da Itália chamado START. Eles foram ver, na prática real deles lá, quantos pacientes com DAC estável que eles atendiam realmente se encaixariam nos critérios do isquemia. Sabe quantos? Chutei. Uns 30%, 40%. Só 3,8%. O quê? Menos de 4%? É muito pouco. Muito pouco. Isso sugere que a população do isquemia, apesar de ser um estudo grande, era muito, muito selecionada. Esses 3,8% do mundo real, eles eram iguais aos do estudo? Tinham algumas diferenças. Mais gente com infarto ou revascularização antes, menos diabéticos. Mas o ponto mais chocante foi o risco deles. O risco de ter um evento adverso sério em um ano foi baixíssimo, 0,5%. 0,5%? Uau! Então a galera do isquemia, apesar de ter isquemia moderada grave nos exames, talvez fosse um grupo de risco geral mais baixo do que a gente imagina. E os pacientes reais que se encaixariam são de risco ainda menor. É uma possibilidade forte que esse registro levanta. Limita um pouco a gente simplesmente pegar o resultado do isquemia e aplicar para todo paciente com DAC estável que aparece no consultório ou no hospital. Muitos, na prática, nem fazem teste de isquemia antes de ir para o cateterismo, né? Já foge totalmente do protocolo do estudo. Entendi. Muita calma nessa hora, para generalizar. Então, tentando amarrar as pontas, qual seria a mensagem principal para levar para casa? Olha, eu diria assim, para aquele paciente que se parece com do isquemia, DAC estável, isquemia moderada a grave, confirmada, sem aqueles fatores de risco extremo que foram excluídos, começar com o tratamento clínico otimizado é seguro, é eficaz para prevenir os eventos graves, como morte e infarto, tanto quanto sair invadindo de cara. Certo. O tratamento clínico funciona bem para o prognóstico nesse perfil. Exato. Aí, a revascularização entra como uma ferramenta poderosa para quê? Para melhorar sintoma, para melhorar a qualidade de vida, principalmente se o tratamento clínico sozinho não estiver dando conta da angina do paciente. Então a decisão fica mais focada no sintoma e na preferência do paciente. Perfeito! É uma decisão compartilhada. O quanto a angina incomoda, o quanto limita a vida, o paciente prefere tentar mais remédio ou partir para um procedimento. É essa a conversa. E para os pacientes com doença renal crônica avançada, a mensagem é de cautela com a abordagem invasiva, né? Muita cautela. Ali, os dados do isquemia CKD sugerem que não há benefício e pode até haver risco aumentado de AVC ou diálise. O tratamento clínico otimizado parece ser mesmo a melhor abordagem inicial. E sempre lembrar, a população do estudo pode não ser igualzinha àquela que a gente vê todo dia. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a maioria dos pacientes que a gente atende na prática não é exatamente igual aos dos grandes estudos, como é que a gente faz para equilibrar o peso dessas evidências científicas fortes com as necessidades e as características únicas de cada pessoa que está na nossa frente? É a pergunta de $1 milhão, né? Acho que reforça demais a importância do que a gente chama de medicina personalizada e da nossa obrigação de continuar avaliando as evidências criticamente e, principalmente, conhecendo muito bem o nosso paciente. Uma reflexão fundamental mesmo. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre o isquemia e o isquemia CKD tenham ajudado a clarear um pouco esses estudos tão importantes. Esperamos que sim. A gente agradece a atenção de todos e até a próxima análise aqui no Pod Trials.